Aceita a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for a gravação. Estamos no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Lembrando que a coxinha é muito animada, a gente recomenda que vocês participem das gravações. Tivemos hoje sorteio de livros, de psicanálise, isso aqui é muito chique, a gente não é pouca bobagem, é muita, então estejam com a gente, se divirtam, é para todo mundo. Você pode ser psicanalista, não precisa ser psicanalista, pode ser psicólogo, pode ser dentista, engenheiro, pode ser poeta, músico, escritor, escultor, pode, enfim, ser um noctívago. E recomenda-se mais 18, não necessariamente. Em querendo ler Freud com a gente, venha, participe. E se eu lembrar, coisa que nem sempre acontece, eu deixo o link dos encontros lá fixado nos comentários para quem quiser participar do grupo de WhatsApp e participar das leituras. Feito o disclaimer, vamos compartilhar o nosso livro. Nós estamos na interpretação dos sonhos do querido amigo Sigmund Freud. Vou colocar desse lado aqui todo mundo. Muito legal. Nós estamos aqui no PDF, na página 79 deste PDF. E no livro físico, nós estamos na página 82, tá? Isso mesmo. 82, quase na parte 4 já. Então vamos lá. Vamos ao M. Simon, né? Tá fazendo ainda a análise dos sons, daquilo que são fatores externos, fatores internos, né? Como que isso influencia a mecânica, né? A questão dos sonhos, como eles se formam, se configuram, né? Então vamos lá. M. Simon tentou deduzir da comparação de uma série de sonhos semelhantes algumas regras sobre a influência dos estímulos orgânicos sobre a determinação de resultados de sonho. Ele diz, página 34, se durante o sono algum aparelho orgânico que normalmente participa da expressão de um afeto encontrar-se, através de algum outro motivo, um estado de excitação no qual normalmente ele é colocado por esse afeto, então o sonho que surge conterá representações adequadas a esse afeto. Outra regra enuncia, página 35. Se, no sono, o aparelho orgânico encontrar-se em atividade, excitação ou perturbação, o sonho trará representações que se relacionam ao exercício da função orgânica que esse aparelho cumpre. Como é que é? Murley, deve ser. Murley-Vold propôs-se a demonstrar experimentalmente, em um âmbito particular, a suposta influência da teoria do estímulo corporal sobre a produção do sonho. Ele fez experiências que consistiam em alterar a posição dos membros da pessoa que dormia e comparou os resultados dos sonhos com as suas alterações. É meio doido essas ideias, né? Desses experimentos aqui, mas enfim. Ele comunicou as seguintes proposições como resultado. 1. A posição de um membro no sonho corresponde aproximadamente à da realidade, ou seja, sonhamos com o estado estático do membro que corresponde ao estado real. Imagina. Mas enfim, daqui a pouco ele vai questionar isso. Eu que não estou me segurando. Vem um exemplo aqui na minha cabeça. E as pessoas que sofrem uma amputação de membro e não só no sonho, mas no cotidiano sentem coceira no membro amputado. Como é que, né? Então, mas legal, vamos entrar, porque o Freud ele faz isso, né? Ele apresenta mesmo aquilo que ele entende com o qual ele vai se contrapor, ele apresenta de maneira bem honesta, a mais neutra possível. Óbvio que neutro não é uma palavra boa, mas muito mais irônica que útil, né? Ele apresenta justamente para poder, no desmontar desse argumento, mostrar como ele coloca um colorido mais interessante nessas questões. 2, quando se sonha com o movimento de um membro, esse movimento é sempre de tal forma que uma das posições que aparecem em sua execução corresponde à posição efetiva. 3. No sonho, podemos também atribuir a posição do próprio membro a uma pessoa alheia. 4. Também podemos sonhar que o movimento em questão está impedido. 5. O membro na posição em questão pode aparecer no sonho como animal ou monstro, caso em que se estabelece certa analogia entre ambos. Sexto, a posição de um membro no sonho pode suscitar pensamentos que têm uma relação qualquer
com esse membro. É assim, por exemplo, que sonhamos com números quando movimentamos os dedos. Agora, tem uma coisa que é muito comum em músicos, eu não sei, imagino que nos pianistas seja assim, mas nos guitarristas, assim, tanto violão, guitarra, é muito comum, já ouvi vários colegas falando, né? E não raras vezes a gente se pega fazendo isso, né? De estar sonhando e digitar, né? E fazer movimentos de dedilhado, assim, isso é muito comum, sobre sonhar que está tocando algo, acontece, né? O que não quer dizer que seja uma regra, né? Mas enfim, eu concluiria a partir desses resultados que nem mesmo a teoria do estímulo corporal foi capaz de eliminar inteiramente a aparente liberdade na determinação das imagens de sonho que serão despertadas. Ver adiante mais detalhes sobre os protocolos de sonho publicados em 2 volumes por esse pesquisador. 4. Fontes psíquicas de estimulação. Quando estávamos tratando das relações do sonho com a vida de vigília e da proveniência do material do sonho, verificamos que a opinião dos mais velhos, bem como a dos mais recentes investigadores de sonho, era a de que as pessoas sonham com o que fazem de dia e com o que lhes interessa no estado de vigília. Esse interesse, que tem continuidade a partir da vida de vigília até o sono, não apenas seria um laço psíquico que conecta o sonho à vida, mas também nos forneceria uma fonte onírica que não deve ser desprezada e que, além daquilo que se tornou interessante durante o sono, os estímulos que agem durante o sono, deveria ser suficiente para explicar a proveniência de todas as imagens oníricas. Mas contém a afirmação acima mas contra a afirmação acima, ouvimos também a objeção de que o sonho afasta quem está dormindo dos interesses do dia e que, na maioria das vezes, só sonhamos com coisas que mais nos comovem de dia do que elas de dia quando elas perderam o atrativo da atualidade para a vida de vigília. Assim, a cada passo na análise da vida onírica, ficamos com a impressão de que não podemos estabelecer regras gerais sem prever restrições, tais como com frequência, via de regra, na maioria das vezes, e sem estar preparado para a validade das exceções. Se o interesse da vida de vigília, além dos estímulos internos e externos do sono, fosse suficiente para cobrir a etiologia do sonho, teríamos necessariamente de ser capazes de prestar contas de maneira satisfatória da proveniência de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes oníricas estaria resolvido e restaria ainda apenas a tarefa de declinar a participação dos estímulos psíquicos e somáticos em cada um dos sonhos. Na realidade, ainda não se conseguiu em nenhum caso essa resolução completa de um sonho, e a qualquer um que tenha tentado, restaram partes constituintes do sonho, muito abundantes em sua maioria, para cuja proveniência nada se pode afirmar. O interesse do dia como fonte psíquica do sonho não tem, evidentemente, um alcance tão amplo quanto se poderia esperar, de acordo com as afirmações confiantes de que cada um dá continuidade aos seus assuntos no sonho. Outras fontes psíquicas do sonho não são conhecidas. Todas as explicações de sonho representadas na literatura, com exceção talvez das de Scherner, que serão mencionadas mais tarde, deixam aberto uma grande lacuna quando se trata da derivação do material de imagens de representação, que é o mais característico do sonho. Foi nesse embaraço que a maioria dos autores desenvolveu a tendência a rebaixar, tanto quanto possível, a participação psíquica na excitação do sonho, da qual é tão difícil dar conta. De fato, eles distinguem como classificação principal o sonho por estímulo nervoso e o sonho por associação, dos quais esse último encontra a sua fonte exclusivamente na reprodução, Wundt, página 365, mas eles não conseguem se livrar da dúvida sobre se esses sonhos se configuram sem ter sido dado um estímulo corporal. Folkert, página 127. Até mesmo a característica do puro sonho por associação falha. Nos sonhos associativos propriamente ditos, não se pode mais falar de um núcleo fixo como esse. Nesse caso, esse agrupamento frouxo invade o ponto central do sonho.
Por sua vez, a vida das representações liberta de razão e de entendimento também nesse de entendimento. Também nesse caso não se conserva coesa por essas excitações corporais e anímicas de maior peso e assim é abandonada à sua própria sorte desordenada e ao seu próprio cambalear confuso. Folkert, página 118. Wundt considera, então, uma diminuição da participação psíquica na excitação do sonho, declarando que não temos razão ao considerar os fantasmas do sonho como puras alucinações. Provavelmente a maioria das representações no sonho são, na verdade, ilusões, tendo em vista que elas provêm das tênues impressões sensoriais que nunca se apagam durante o sono. Página 359, ISS. Weigand adotou essa opinião e a generalizou. Ele afirma para todas as representações do sonho que sua causa originária mais imediata são os estímulos sensoriais, aos quais só depois vêm se juntar associações reprodutivas. Página 17. Tissier, página 183, vai ainda mais longe no recalcamento das fontes psíquicas de estímulo. Les rêves originaires absolument psychiques n'existent pas. Os sonhos de origem absolutamente psíquica não existem. E outras passagens, página 6. Le pensée de nos rêves não viennent de l'or, do dehors. O pensamento dos nossos sonhos nos vem de fora. Fábio, Oi, querido. Oi. Fábio, aqui nessa frase, quando ele fala, provavelmente a maioria das representações no sonho são, na verdade, ilusões, tendo em vista que elas provêm de tênues impressões sensoriais que nunca se apagam durante o sono, é porque tem uma diferença entre ilusão e alucinação, né? A gente estuda isso nas funções do ego, da psicologia, porque, na realidade, a alucinação ela é uma psicopatologia da função do ego chamada representação. É quando o objeto não existe. Então, por exemplo, o esquizofrênico ele alucina vendo coisas, mas não existe um objeto que seja percebido e modificado. No caso da ilusão, é um transtorno da função do ego da percepção e não da representação, porque a ilusão é quando você vê um objeto e ele se modifica. Na ilusão precisa ter um objeto e na alucinação não. Entende? Sim, É, é, são duas coisas bem diferentes. Uma é da função perceptiva e outra da função representativa. Por isso que ele fala aqui, né, que não é da representação, mas sim uma, não é uma alucinação, mas sim que ele acha que quando a gente sente alguma coisa, não é uma modificação da representação, mas uma modificação da ilusão. Não é uma alucinação, mas uma ilusão, porque existe aquilo que está sendo modificado. não, me parece que você está corretíssimo. Você está dizendo assim, como diz o ditado, mais claro não canta ao galo, né? Do modo Uhum. bem genérico, eu diria assim, né? Até porque eu não sou psicólogo, então não, não manjo esses Paranauê. Por isso que É. quando fala no deserto que está tendo uma ilusão, é porque tu vê uma coisa e ela modifica para outra. Tem aquele objeto que está sendo modificado, né? Não Vê é um necessariamente pau alucinação. vê um pau ali e pensa que é um poço, mas não, quando chega lá é um pau, é alguma coisa que foi Uhum. modificada. É, para mim, genericamente, eu pensaria assim que alucinação é aquilo que não está ancorado no real, de nenhuma maneira, né? Enquanto a ilusão, sim, né? A ilusão ela é uma espécie de deformação de algo que está ancorado no Sim, real, né? é ligada à percepção, Enquanto a alucinação, à representação. né? Até essa coisa da miragem, né? Que você falou do deserto, né? A miragem é muito fácil de ver, né? Quando sei lá, você pega uma estrada, um dia muito quente, né? Você olha no asfalto assim, lá longe, você vê que parece que você vê aquela. É justo aquilo que você tá vendo, que parece uma sensação de molhado, é a superfície quente que dá uma refração do ar e que dá um ângulo de refração da luz parecido com a superfície da água.
E é sim, por isso que você sempre acha que vai chegar numa poça, mas ela nunca chega, porque quando você se isso, aproxima, muda o ângulo, e daí sim. você, né, Tem questões perceptivas ali tem que questões tá, né? perceptivas. É. Uhum. E, Na alucinação, não. Um é, esquizofrênico, por exemplo, está conversando com o ar, mas não existe nada ali. Ele é. está vendo. Isso é uma ilusão. No deserto, você tem uma ilusão de água, é normal. A Uhum. alucinação é o caso do pica-pau, que não só vê a água, o oásis, como ele vê uma odalisca, né? Tem um desenho de pica-pau que ele vê uma odalisca. E não só ele vê a odalisca, como para ele a odalisca funciona, né? Ele se realiza naquele sonho, naquele delírio, né? Enquanto o coleguinha lá vai lá e não tem odalisca, né? Ou seja, né? O pica-pau ele entra na alucinação e vive ela, né? Ou seja, ali seria a alucinação plena, né? Ele realmente ele não duvida daquilo, né? Se torna o real, né? Legal, massa, massa. Não, é sensacional, cara, sensacional. Valeu demais. É, aqueles autores que, como o influencer filósofo Wundt, assumem uma posição intermediária, não deixam de observar que, na maioria dos sonhos, agem em cooperação, estímulos somáticos e os incitadores psíquicos de sonho, que são desconhecidos ou reconhecidos como o interesse do dia. Mais tarde verificaremos que o enigma da formação do sonho pode ser resolvido através da descoberta de uma insuspeitada fonte de estímulo psíquico. Provisoriamente, não nos admiremos da supervalorização dos estímulos não provenientes da vida anímica que levaram à formação do sonho. Não apenas porque são os únicos que podem ser encontrados facilmente e confirmados mesmo através de experimento. A concepção somática da gênese do sonho corresponde também inteiramente à orientação de pensamento que hoje domina a psiquiatria. O domínio do cérebro sobre o organismo é, na verdade, acentuado expressamente, mas tudo que poderia revelar uma independência da vida anímica em relação a alterações orgânicas demonstráveis ou uma espontaneidade em suas manifestações assusta o psiquiatra hoje de tal maneira como se o seu reconhecimento tivesse de trazer de volta os tempos da filosofia da natureza e da essência metafísica da alma. A desconfiança do psiquiatra colocou a psique de alguma forma sob a tutela e agora exige que nenhuma de suas moções revele uma capacidade que lhe seja própria. No entanto, esse procedimento não mostra outra coisa a não ser a insignificante confiança na consistência, no encadeamento causal que se estende entre o corporal e o anímico. Mesmo onde o psíquico pode ser reconhecido na investigação como o fator primário que ocasiona um fenômeno, uma observação mais aprofundada saberá um dia encontrar a continuidade da via até o fundamento orgânico do psíquico. Mas se o psíquico deveria significar a estação final para o nosso conhecimento atual, nem por isso ele deve ser negado. Lamento o seu Freud, mas exatamente do jeito que o senhor está falando, até hoje, não descobri. Passados 170 anos, o que é do. Foi do Nascimento? Não foi do Nascimento, né? De Freud, né? Passados 170 anos. E tranquilamente mais de 100 anos, né? Uns 122 anos. 126 anos depois da publicação desta obra que estamos lendo. Essa conexão exata entre a psique, e o orgânico não tem. Porque existe algo que não é genético e que interfere por demais. Aliás, até de uma certa maneira, os geneticistas, são, não sei se são os geneticistas só, mas enfim, os geneticistas, né, descobriram um nome, né, para esse tipo de interferência na genética. É a chamada epigenética, né? De uma certa maneira, a grande epigenética é a cultura, né? Então, por isso que é muito difícil falar de. Você pode falar de gene para olho, para a quantidade de pigmento no olho.
Tudo bem, para cor de cabelo, essas materialidades são fáceis, mas quando se trata de comportamento, quando se trata, por exemplo, grande debate, gênero, né? Então, o gênero é construído na cultura. Como é que vai ter gênero para uma cultura, né? Agora, o barato é que pessoas que carregam genes constroem a cultura e a cultura reconstrói as pessoas. Então, tudo bem, não é completamente desligado do processo, não. São seres de corpo biológico que constroem a cultura. Pois é, mas a cultura antecede, né? O sujeito quando nasce, né? Ele nasce, já diz o tio Lacan lá no Tesouro do Significante, né? Ele nasce imerso na cultura, ele nasce embebido, embriagado, se embriagando na linguagem, né? E essa linguagem anterior, né? Por mais ateu que você seja, né? Você tende a escrever Deus com letra maiúscula em língua portuguesa, né? E isso é algo. Talvez seja porque a gente escreve Deus com letra maiúscula, que mesmo os ateus chamem por Deus ou por Nossa Senhora e derivados quando o avião chacoalha na turbulência. Porque Deus é, antes de mais nada, um fenômeno de linguagem. E estamos atrelados a ela, quer gostemos ou não, né? Pode até não gostar, tudo bem, né? Ela não vai se desmaterializar no ar porque não gostamos. É, é, no final das contas, gosto bastante da antropologia, acho que muitos de nós gostamos. Tem o nosso antropólogo de bolso aí, cientista político, Edival, que está por aí também, né? Sempre está por aí. Mas eu gosto do título do livro do Michel Alcoforado, né? Não, não é do livro, né? É do podcast dele, né? Que é tudo culpa da cultura, né? É culpa da cultura. Talvez seja isso, é culpa da cultura, né? D. Por que esquecemos o sonho depois que acordamos? Fundamental, hein? Isso daí. Tem sonho, aquele sonho que fala, não, não vou anotar porque depois eu lembro. Não lembra. Anote agora. Você não vai lembrar depois, né? É proverbial que o sonho se dissolve de manhã. Sem dúvida, ele é passível de ser lembrado, pois de fato conhecemos o sonho somente a partir da lembrança que temos dele depois de acordar. Mas com muita frequência acreditamos que só nos lembramos dele de maneira incompleta, enquanto parecia haver mais dele durante a noite. Podemos observar como uma lembrança de sonho ainda vívida durante a manhã desvanece-se no curso do dia, até restarem pequenos fragmentos. Com frequência, sabemos que sonhamos, mas não o que sonhamos, e estamos tão acostumados com a experiência de que o sonho se submeteu ao esquecimento que não rejeitamos como absurda a possibilidade de que tenha sonhado durante a noite aquele que de manhã não sabe nada sobre o conteúdo nem sobre o fato do sonhar. Por outro lado, acontece de os sonhos mostrarem uma extraordinária durabilidade na memória. Analisei de meus pacientes sonhos que lhe aconteceram havia 25 anos ou mais, e posso me lembrar de um de meus próprios sonhos que se distancia do dia de hoje em pelo menos 37 anos e que, entretanto, nada perdeu de seu frescor de memória. Tudo isso é muito curioso e de início não compreensível. É Strampel que trata com mais detalhe do esquecimento dos sonhos. Esse esquecimento é evidentemente um fenômeno complexo, pois Strampel não o remete a uma única razão, mas a toda uma série delas. Em primeiro lugar, estão em ação no esquecimento dos sonhos todas aquelas razões que provocam o esquecimento na vida de vigília. Quando acordados, costumamos esquecer imediatamente um sem número de sensações e percepções, porque elas eram muito frágeis, porque a excitação anímica conectada a elas era de um grau muito insignificante. É o mesmo caso que concerne às muitas imagens oníricas. Elas são esquecidas porque eram muito frágeis, enquanto são lembradas imagens mais intensas próximas a elas. A esse propósito, certamente o fator da intensidade por si só não é decisivo para a conservação das imagens de sonho. Strampel, como também outros autores,
Calkins admite que, com frequência, esquecemos rapidamente de imagens de sonhos que sabemos que eram vívidas, enquanto entre as conservadas na memória encontram-se muitas imagens sombrias, sensorialmente fracas. Além disso, na vida de vigília, costumamos esquecer facilmente aquilo que só aconteceu uma vez e costumamos reter melhor aquilo que pudemos perceber repetidas vezes. Mas a maioria das imagens de sonho são vivências únicas. Essa particularidade vai contribuir na mesma medida para o esquecimento de todos os sonhos. Muito mais importante é uma terceira razão do esquecimento. Para que sensações, representações, pensamentos, etc., alcancem certa capacidade de lembrança, é necessário que eles não permaneçam isolados, mas que contraiam ligações e agrupamentos do tipo apropriado. Se decompomos um pequeno verso em suas palavras e as embaralhamos, será muito difícil retê-lo. Bem ordenada em uma sequência adequada, uma palavra ajuda a outra, e o todo, pleno de sentido, fixa-se na lembrança facilmente e por muito tempo. Essa, inclusive, é uma das raízes da tradição da poesia, né? A poesia é uma origem oral e ela se remonta antes da escrita. Uma das funções da poesia, da palavra cantada, da palavra rimada, da palavra ritmada, é justamente a dimensão mnemônica, né? Os rapisodos gregos lembravam das histórias homéricas, que depois se tornaram homéricas, né? Como Ilíada, Odisseia, porque eram cantadas de rapisodos por rapisodos, né? Como se fossem repentes da Grécia Antiga, né? Assim como o Nordeste tem seus serpentistas, os gregos tinham seus rapisodos, os seus aedos, que decoravam essas histórias. Como que eles decoravam as histórias? Porque elas tinham métrica, tinham ritmo, e daí nesse jogo, o ritmo, elas são capazes, nessas conexões, de serem memorizadas, né? Em sociedades que eram até então ágrafas, né? E a Grécia, obviamente, tem um passado de não escrita também, né? Ou o que chamamos hoje de Grécia, né? Hum. Se decompormos um pequeno verso em suas palavras e as embaralhamos, será muito difícil retê-lo. Bem ordenado é uma sequência adequada, uma palavra ajuda a outra, e o todo, pleno de sentido, fixa-se na lembrança facilmente e por muito tempo. Olha a definição de cadeia de significantes do tio Lacan aqui. Tadã, né? Aquilo que é um contrassenso é, em geral, tão difícil de reter e tão raro para nós quanto o que é confuso e desordenado. Pois bem, faltam nos sonhos, na maioria dos casos, inteligibilidade e ordem. As composições de sonho estão desprovidas em si mesmas da possibilidade de sua própria memória e são esquecidas, porque, na maioria das vezes, já se desfazem em pedaços nos momentos que se seguem. Em relação a essas considerações, não está inteiramente de acordo aquilo que Radstock, página 168, pretende ter observado, a saber que justamente retemos melhor os sonhos mais peculiares. Aqui, sonhos que retornam periodicamente têm sido observados com frequência na coletânea Chabanais. É isso? Acho que é. A gente conseguir lembrar, uma tendência de lembrar pela repetição, mas justamente aquilo que é muito inusitado, que é muito caótico, que é muito inesperado, é aquilo que demarca, né? Como se fosse justamente não pelo ritmo, mas justamente pela potência de irrupção, né? E de cisão, né? Que causa e por isso se faz lembrar, né? Como uma espécie de marcador, né? É justamente a presença dessas rupturas de sentido muito fortes que acabam demarcando fazendo o efeito de marcação, né? Outros fatores que derivam da relação do sonho com a vida de vigília parecem a Strampel ainda mais eficazes para o esquecimento do sonho. A propensão dos sonhos a serem esquecidos pela consciência de vigília é visivelmente apenas a contraparte do fato mencionado anteriormente, de que o sonho quase nunca toma lembranças ordenadas da vida de vigília, mas apenas detalhes delas, os quais ele arranca de suas ligações psíquicas habituais nas quais eles são lembrados na vida de vigília. Com isso, a composição do sonho não encontra lugar na companhia das séries psíquicas que soem ocupar a alma. Faltam-lhe
Esse soem vem daquela expressão do que soe, né? Que é o do que deve, né? Não é de soar, né? É uma expressão meio rara da língua portuguesa, né? Do que soe ocupar a alma, né? Do que soem, né? Eu acho que é isso, né? Uma escolha lexical da tradução meio árida, né? Que coisa meio. Estamos às margens do parnasianismo aqui, coisa rara, né? O Rubim de Bilac no Profissão de Fé aqui. Faltam-lhe todos os auxílios e lembranças. Dessa maneira, a estrutura do sonho ergue-se, por assim dizer, do solo de nossa vida anímica e fica suspenso no espaço psíquico, como uma nuvem do céu que o sopro de vento dissipa rapidamente. Nossa, isso é muito bonito para ler uma vez só. Dessa maneira, a estrutura do sonho ergue-se, por assim dizer, do solo de nossa vida anímica. Anímica é de ânima, alma, né? E fica em suspenso no espaço psíquico, como uma nuvem no céu que o sopro de vento dissipa rapidamente. Bonito isso, hein? Na mesma direção, age a circunstância de que, com o despertar, o mundo sensível atrai e imediatamente confisca a atenção, de modo que, diante dessa força, apenas poucas imagens de sonho conseguem resistir. Estas cedem diante das impressões do dia, que nasce assim como o brilho das estrelas diante da luz do sol. Em último lugar, como propício ao esquecimento dos sonhos, deve ser mencionado o fato de que a maioria dos seres humanos dedica, em geral, pouco interesse aos seus sonhos. Quem, por exemplo, como investigador, interessar-se por algum tempo pelo sonho, sonhará durante esse tempo mais do que normalmente, e isso sem dúvida quer dizer, ele se lembra de seus sonhos com mais facilidade e mais frequência. Até porque, se eu não estou enganado, um sonho saudável, e se não for assim, a pessoa tende a ter problemas psíquicos intensos, né? É um sonho que acho que toda noite a pessoa deve passar pela fase do REM, né? Do Rapid Eye Movement, né? Do mexer dos olhos lá, que é uma fase de sonho. Se não passar, você tem um problema, né? É importante passar por esse estágio, né? Ida e volta, né? Descendo, né? As frequências cerebrais e tal. Então, toda noite a gente sonha. O que acontece é que nem todo dia a gente lembra do que sonhou, né? E nem toda manhã a gente lembra, nem no momento de vigília a gente lembra que sonhou e nem do que sonhou. Mas sonhar é algo que acontece toda noite, necessariamente. Tem uma certa tendência, né? Assim, mas quem são esse tipo de pessoa que fica lembrando de sonho e que de tanto pensar no sonho, no próprio sonho, fica encanado em sonhar, acaba tendo a sensação que sonha mais, e anota tal. Esse tipo de gente costuma ser chamada aí pelas esquinas do mundo de psicanalista, né? Esse tipo de gente que fica, né, pensando no sonho e fica lá remoendo, né, e devorando os próprios sonhos, né? Acho que é uma mania que a gente acaba tendo porque, né, é aquela delícia, né? Você tá lá ouvindo o paciente, ele tá falando várias coisas importantes, algumas coisas até não parecem nem tão importantes, e a análise está indo naquele ritmo, né, de fala, que você tá lá ouvindo o paciente, e de repente fala, sabe que ontem eu tive um sonho? Aí o analista que estava naquele estágio letárgico, ele tem um pulo na cadeira, fala, oba, agora vem, vai começar, né? É que é a hora que a gente fala, nossa, que legal. Agora vai começar a luta livre, né? Agora tocou o sinal, agora é porradaria. Agora é tiro, porrada e bomba, né? Que é a hora que acontece a magia, né? É o brilho, né? O que a gente, então, pra gente, quando a gente sonha, invariavelmente a gente fica lá curtindo, né? Quando a gente lembra do sonho, a gente busca lembrar, porque, né? Que delícia, né? É aquela hora que o inconsciente está conversando, né? Que ele está falando, olha, eu vou te explicar direitinho, tá aqui, ó. É. Mas tu descobre aí porque eu vou te dar todas as pistas. E é legal que, né, muitas vezes acontece assim, né? O paciente tá falando, sei lá, tá falando, porque eu briguei com minha mãe e tá falando. Coitada, só as mães são felizes, já diria o poeta Cazuza.
tá lá falando mal da mãe, né? Aí tá lá falando mal da mãe. Aí ele, olha, uma coisa nada a ver. Putz, quando ele fala nada a ver, é porque tem tudo a ver. Uma coisa nada a ver. Ontem eu tive um sonho. Aí o analista que tava lá, que será? Ele fala, "Mas nada a ver. Ah, conta, vai. É, eu sonhei com jaca. Fala, olha só, jaca, né? E daí ele acha que assim, o inconsciente falando, viu? Explica pro moço aí que é isso aqui, ó, né? Eu confesso que nessas raras, assim, nesses momentos que isso acontece, não raras vezes, se eu tô com um paciente numa posição de divã e eu tô no consultório online, que é este setting que vos aparece, eu não raras vezes eu entro em divã, praticamente. Eu falo, bom, agora é hora de escutar de inconsciente e eu já dou aquela deitada na cadeira, já puxo aqui e falo, ah, como é que é? E daí a gente entra na Matrix. E é muito legal, e é muito legal porque é o Bolas que fala isso? Acho que é o Bolas, né? Eu já nem sei mais quem que fala essa ideia de que chega uma hora na análise que parece que são dois inconscientes, né? Conversando, que é o inconsciente do analista e o inconsciente do analisando, como duas crianças brincando numa floresta. Ou é o Ferenzi? Acho que o Ferenzi tem umas paradas dessa, né? Um pouco isso, né? E bom, como a gente brincou muito de ver o nosso, a gente, pedindo licença, brinca de ver o dos outros também, né? E brincar é com respeito, tá, gente? É brincar a sério, né? Porque a gente brinca assim, mas brincar a sério, né? E é muito legal quando isso acontece, né? Duas outras razões que Bonatelli, citado por Benini, acrescenta às de Strumpel, estão sem dúvida contidas nelas, a saber. Um, que a alteração da sensação geral entre o sono e a vigília é desfavorável à reprodução recíproca. E dois, que o ordenamento diferente do material de representações no sonho o torna, por assim dizer, intraduzível para a consciência de vigília. Esse é que é o problema, né? É como é que explica o sonho, né? O sonho é cor que tem gosto, né? E aí, como é que faz? Como é que explica, né? É visão que tem som ao mesmo tempo, é 4D, né? É 5D, é complicado, o presente é o futuro, é o agora, mas não. E aí, como é que faz, né? As coisas são retas, mas são tortas, mas são retas, né? Depois de todas essas razões para o esquecimento, torna-se ainda mais notável como o próprio Strampel destaca que, apesar de tudo, ainda fique conservada na lembrança tanta coisa dos sonhos. Os esforços continuados dos autores para formularem regras à lembrança dos sonhos equivalem a uma confissão de que também, nesse caso, restou algo de enigmático e não resolvido. Certas características da lembrança do sonho, com razão, foram há pouco tempo observadas especialmente. Por exemplo, a de que um sonho que pela manhã damos como esquecido pode ser lembrado ao longo do dia, ao ser evocado por uma percepção que casualmente toca no conteúdo, embora esquecido, do sonho. Hadstock, TCE. Mas a lembrança, como um todo, do sonho está sujeita a uma objeção suscetível de tornar seu valor consideravelmente rebaixado pelo olhar crítico. Podemos duvidar se a nossa lembrança, que deixa de fora tanta coisa do sonho, não falsifica aquilo que ela conservou, né? Essas dúvidas quanto à exatidão da reprodução do sonho também são expressas por Strumpel. Pode então facilmente acontecer de a consciência de vigília inserir algo involuntariamente na lembrança do sonho. Imaginamos ter sonhado com todo tipo de coisas que o sonho ocorrido não continha, né? Ou seja, realmente é um problema assim, é um problema de tradução, né? Daí lá o tio Lacan falar da linguagem, né? O inconsciente se organiza como linguagem. É uma questão de tradução. E já diz o ditado, né? Tradutore traitore. E não vamos E, traduzir, senão estraga o ditado.
e tem uma questão que ele passa pela censura, né? Uhum. Até então ele não tem. Quando a gente acorda, que ele entra no pré-consciente e vai chegando, ele já vai sendo modificado, porque ele já vai entrando sob o efeito da censura para não chocar tanto, né? Lá no Fabiano eu até contei que uma vez eu tive um sonho, rapidamente, eu tinha brigado aqui em casa, né, e tal, eu tinha discutido aqui com a Sheila e com os meninos, e à noite eu sonhei que a gente estava num barco, o barco virava e eles se afogavam com o barco virado por cima deles e eu não conseguia virar o barco, eu não conseguia tirar aquele barco de cima deles, desvirar o barco para que eles saíssem, né? E aí depois eu fui fazendo análise de sonho com a minha analista e realmente eu estava com raiva deles, eu não tinha por que virar o barco, mas como eu não podia expressar isso por causa da censura, ele se transformou quando foi chegando no pré-consciente e no consciente e se colocou no efeito da censura, né? E, obviamente, em se tratando de um sonho de um sujeito, né, de Manaus, tinha que ter barco. Como não vai? Justamente, Como não vai ter justamente. barco? Não vai ter rio, não vai ter canoa? Você tá louco? Né? Peraí, pô. Aí não dá, né? A gente tava passeando no Rio Negro lá de bote, aí Olha lá. É. virou o botinho, né? E eu tava com raiva no dia, né, deles. Então, tá entendendo? Tu entende isso, É. Fábio? Claro. Não, Né? esse Porque sonho é uma confissão, né? né, quando a gente está lá no inconsciente, não tem bom e ruim, não tem ódio, é amor, é tudo É. ali É. livre, né? Aí quando a gente acorda é que a censura modifica o sonho, né, de uma certa forma. Ou seja, para o sujeito, para o manauara, se tiver ódio, é bote. Se tiver amor, é boto, né? Justamente. Ô, Fábio, Oi. ontem, numa aula do Eduardo, ele falou do Antonino Ferro, que leva a clínica como um sonhar, que tudo que o paciente está te contando, você põe na frente que é um sonho. E isso faz com que a clínica fique possível. Aí ele escreve assim, né? O Antonini diria para sonhar junto, para não fechar a análise. Não traga a realidade para o assunto, sempre interpretado como um brincar ou como um sonhar, para não achatar o espaço transicional do setting analítico, né? Eu achei bem interessante. Você falou de sonho, eu Não. lembrei dessa aula, de trazer isso para uma clínica, eu achei bem interessante, né? E aí eu comentei com ele que ele tinha perguntado o que tinha sido pertinente, e para mim foi que o sonho, tudo é possível. Você não fica com restrito ao que você está escutando. Ah, será que ele está falando a verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Quando você pensa em sonho, sonho tudo pode, né? Eu achei bem interessante isso para a clínica do sonhar, como qualquer coisa que o paciente fale, né? Achei bem interessante isso. É, talvez. Eu acho que. Eu sempre acho que é a Minerva que fala isso, não tenho certeza, mas enfim. Que, assim, às vezes quando a gente fica em crise, né? O que é. Às vezes, que é sempre, né? Assim, como é que a gente vai ouvir? O que que a gente vai ouvir ali? O que que, né? Que é uma posição, uma posição difícil essa do analista, né? De ficar sustentando esse tipo de escuta e tal, né? Cansativo, inclusive, né? É muito prazeroso, é um trabalho, eu acho o trabalho mais divertido do mundo. Mas acho divertido mesmo. Mesmo sei lá, o neurótico comum, vamos dizer assim, né? Aproveitando o exemplo do Benja, né? O cara brigou em casa, teve um sonho. E isso é comum, isso, né? Mas puta, que legal, né? Que legal esse atravessamento do rio, né? Essa dimensão, que divertido que é isso, né? Mas eu acho que esse sustentar essa clínica me parece que é sempre estar conversando com esse estado de sonho, ainda que o paciente queira tratar como
real. Ouvir como sonho. É ouvir aquilo que ele está contando, de falar, ontem eu cheguei em casa e briguei com a minha mulher. Talvez o modo mais interessante de se ouvir seja: eu sonhei que eu tinha chegado em casa e briguei com a minha mulher. Ai, que legal. E como é que foi a briga? Ah, doutor, foi chato, né? O senhor sabe. Sei do quê? Como é que foi? Né? Como é que foi teu sonho, né? Ah, briga de mulher, né? Tudo igual. A briga é tudo igual? Mulher é tudo igual? Ou você briga sempre igual? Né? Como é que é esse teu sonho, né? E essa posição E é legal isso que você falou, né? Eu imagino que ele deve ter usado essa. Ou não sei, é você que usou? Não sei, mas ou foi o autor que ele cita lá, porque essa coisa do espaço transicional, né? Que é isso mesmo, né? Que é bem winnicottiano, né? O conceito mesmo, né? E isso ele fala, ele junta o Winnicott na maneira do brincar e entra nesse Antonino Ferro para falar do sonho. E ele faz um- uma junção disso, né? Mas quem fala quando a gente fica muito no mundo real, achata o espaço transicional dentro da clínica, né? E quando a gente se deixa levar por sonho ou por brincadeiras, que daí ele cita o Winnicott, a, a, o setting analítico abre para um monte de opções, entendeu? Você não precisa ficar naquela coisa real e duvidando, você passa a não duvidar mais, você consegue escutar melhor, né? Sem tanta barreira. Isso que ele fala. E eu falei exatamente isso, que escutando falar a respeito disso, você pode tudo no sonho. Sim. Inclusive aquilo que você nem aceita muito como pessoa, como Thelma CPF, Uhum. né? No sonho, só, sonho. Uhum. Você começa a permitir mais, né? Escutar mais. Eu achei muito interessante. Não, é legal, né? E essa coisa que acho que é o difícil e o legal do nosso trabalho, que é abrir significação. E a vontade que a gente tem, né? É de fechar a significação, né? Às vezes até com estudo mesmo, assim. Eu acho que a gente tem, óbvio, né? Paradoxo total, né? A gente tem que estudar psicanálise sempre, para a gente sempre ter ferramentas, porque eu acho o nosso trabalho um trabalho de uma profunda erudição. Mas não pode ser uma erudição fake. Não é aquela erudição como quem fica citando o livro e falando no sentido assim, só de saber quem falou o quê. Não é isso. É erudição no sentido de saber usar, de ter muita ferramenta, ter muita caixa de ferramenta. Então, por isso a gente tem que estar sempre estudando, né? Para a gente saber usar as coisas, né? Saber lidar de modo criativo com as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, é, tem uma coisa de que a gente estuda muito e às vezes vem um paciente, e não sei se vocês, quem aí na experiência clínica teve essa impressão, às vezes eu penso, às vezes eu pego no meu pé, de mim mesmo, eu com o meu self próprio, de lembrar assim, como é que eu escutava antes? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, eu tô estudando lá, tô manjando bem umas coisas agora. Ai, que legal, tô manjando bem as coisas. Então, se você está entendendo o paciente, talvez tenha um problema aí. É melhor não entender, no sentido ó, veja bem, tem uma riqueza aí. Você vai achar que. Porque a gente trabalha na astrofísica mesmo, né? A gente trabalha no horizonte de eventos, a gente está em busca da singularidade, né? A gente está em busca da singularidade. O sujeito ali naquele divã é único. Não é nenhum exagero dizer que ele é único. Né? Eu costumo brincar, às vezes eu falo para os pacientes em alguns contextos assim, né? É que todo mundo é igual, mas é que todo mundo é igual de um jeito muito diferente, né? Então, assim, o nosso barato não é encontrar o igual. Ah, tá, é neurótico? Tá, a maioria é mesmo. A maioria de gente, sabe, se você for pensar, é aquilo, né? Esses dias eu vi um pedacinho de um vídeo de um psiquiatra, se não me engano, lá no Dunker, falando, né, que o problema do diagnóstico, que aliás é a moda, né, do diagnóstico e tal, é que o diagnóstico não é um lugar de chegada, é um ponto de partida. Então é neurótico? Eu acho que, assim, dos pacientes, pelo menos os meus pacientes, da minha história de psicanalista, acho que 90% dos meus pacientes são hegemonicamente neuróticos, assim, neuróticos tradicionais.
Mas, mas e daí? E daí, né? Não, não é sobre neurótico. Tá, neurótico somos, mas e a singularidade onde fica? E daí que a gente precisa desaprender mesmo, né? Quanto de desaprendizagem, quanto de erro, de ruído a gente tá quanta informação a gente está perdendo nessa suposta capacidade de falar, eu entendi isso do paciente. Isso daqui que ele está fazendo é assim. Perigoso, né? Fábio, Fala, meu querido. é, isso que a Thelma falou é muito interessante, porque tem um joguete que eles fazem, né, com relação nós precisamos dar um sintoma ou melhor, um sentido para o sintoma e e dar uma interpretação ao sonho, né? Se a gente for ver, eles caminham muito próximos, porque vamos dizer, você tem um sintoma e aquele sintoma ele está sob o efeito de uma repetição, ou seja, em geral esse sintoma ele se formou muito lá atrás, né, nas neuroses que a gente estudou do Freud, fora as neuroses atuais, mas as neuroses que se formam quando criança, isso passa por um processo de repetição. E esse sintoma ele vai ter que ganhar um sentido edípico, como Freud ensina, né? A mesma coisa o sonho. Então, quando a gente passa por essa repetição, entendo eu, existe um deslocamento que acontece do trauma primordial. Então, a partir do momento que a gente dá sentido para o sintoma, a gente consegue entender por que a gente sofre, por que a angústia se manifesta nesses sintomas, né? A mesma coisa o sonho. O sonho, ele faz esses deslocamentos também. As coisas que a gente passa são deslocadas para esses objetos, essas figuras que aparecem no sonho que precisam ser interpretadas. Então, o sentido é basicamente o mesmo, né? A gente vai ter que decifrar tanto o sintoma quanto o sonho. Por isso que eu entendo que talvez por isso que se a gente lida na análise como sendo num sonho, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa, esses mecanismos de condensação e deslocamento que acontecem no sintoma e que acontecem no sonho. Tanto é que faz um trocadilho, a interpretação do sonho e o sentido dos sintomas. Então, agora vamos fazer a interpretação dos sintomas e o sentido dos sonhos. Uhum. Né? Então, se você vê, eles caminham muito. São questões que caminham juntas, né? O sonho e o sintoma, né? Então, realmente é um palco inconsciente que está nos dois. Se você consegue aproximar um do outro, você consegue fazer muita coisa dentro da análise, né? Eu não sei se dá para dizer dessa forma, estou pensando no que você está dizendo, mas é assim, a estrutura do sintoma é uma estrutura de sonho, né? Mas assim, a, Exatamente. a, a forma do sintoma é uma forma de sonho, né? Uhum. E bom, Que é como o sonho preciso. precisa de um sentido, Agora né? aí que tá, né? O barato não é. E aí que tá, o barato da interpretação, né? Não é que a gente não vai interpretar, né? A gente vai interpretar, tá sempre interpretando. É, Mas o barato não é anunciar essa interpretação. Das coisas sim, menos valorosas na psicanálise, me parece, é anunciar uma interpretação. E até, às vezes, assim, fica até preocupado, mas e se eu disser para o paciente? Não, você pode até dizer, talvez nem faça sentido para ele, talvez não diga nada. O barato é, ao você ter uma posição interpretativa, você, no diálogo com o paciente, conseguir mobilizá-lo para que ele se reposicione diante daquilo. sim. É Isso ele que tem que importa. fazer. Isso Ele que tem que importa. fazer. É, Uhum. a análise, a interpretação em si não adianta nada. A interpretação é uma espécie de farol para gente poder ter uma linha de raciocínio, para que isso promova no paciente o que ele entende que ele precisa, ou o que ele vai entender que ele precisaria, né? Enfim, né? E não como quem passa receita, né? É óbvio que o Justamente. paciente chega lá e fala o que que eu tenho, né? Bom, Uhum. pelo que eu tô vendo, você tem.
né? O, Nariz, o, o dois Lacan, o olhos, Lacan, seu o rol. Lacan faz o Lacan faz até uma crítica a isso, né? Ele diz que deveria ser o trabalho dos sonhos e não a interpretação, né? Oi? Faria, o Lacan ele diz que a gente deveria fazer o trabalho dos sonhos junto com o paciente, né? E não a interpretação. É É, muito mais um trabalho junto com o paciente ligado aos sonhos do que uma interpretação em si. é, né? O que até e daí essa coisa até pela repetição mesmo, porque é engraçado que o paciente chega em questões muito fulcrais várias vezes, né? E muitas vezes ele não vê que está lá e ele passa batido milhares de vezes. E aí depois ele começa a perceber que o bagulho louco está naquele lugar que ela não olhava, mas ainda assim não sei porque ela volta. Mas depois ele continua passando e fala: tá, eu acho que tem um outro jeito de fazer isso. Ele começa, né, a se reposicionar diante dessa. Né, ele precisa sair do sonho, né? O sonho é dele, né? Ele precisa sonhar de outro jeito, né? É um título do Bolas, não é? De um texto do Bolas, né? De sonhar sonhos impensáveis, sonhos insonháveis. Se não me engano, é um capítulo do livro do Bolas ou sonhar objetos insonháveis, uma coisa assim, ou não sonhar sonhos não sonhados, né? Se eu não me engano, é um dos capítulos eu acho que é do A Sombra do Objeto do Bolas. Tô chutando, hein? Não lembro se é dele. Mas como eu falei da erudição e da citação, não é pelo rodapé, né? A ideia é boa. Pode ser do Bolas. Vamos dizer que é nossa. Melhor. Né? Pra gente mais um pouquinho aqui. Deixa eu retomar aqui. Essas dúvidas quanto à exatidão da reprodução do sonho também são expressas por Strample. Pode então facilmente acontecer de a consciência de vigília inserir algo involuntariamente na lembrança do sonho. Imaginamos ter sonhado com todo tipo de coisas que o sonho ocorrido não continha, né? Esse o problema da tradução aí. Gessen se expressa de maneira particularmente decidida, página 547. Mas além disso, na investigação e na interpretação de sonhos coerentes e consistentes, é preciso levar em conta a circunstância que até agora, ao que parece, não recebeu atenção de que, nesse caso, quase sempre a verdade vacila. Por quê? Quando evocamos na memória um sonho que tivemos, sem perceber e sem querer, preenchemos e completamos as lacunas das imagens oníricas. Raramente, ou talvez nunca, um sonho coerente foi tão coerente quanto ele nos aparece na lembrança. Mesmo ao homem mais amante da verdade, é dificilmente possível relatar um sonho curioso que teve, sem qualquer acréscimo e qualquer adorno, a tendência do espírito, Geist, humano, de ver tudo dentro da coerência é tão grande que, ao lembrar de um sonho em certa medida incoerente, ele completa involuntariamente as falhas da coerência. É por isso se relaciona com aquilo que eu trouxe no encontro passado. Eu até mandei no grupo um vídeo lá não sei se alguém se atreveu a ir atrás de ver aquele vídeo da física do espelho. É um vídeo muito louco, um vídeo assim para você virar o cabeção, né? Que é um cara da física lá, que manja dos paranauê da física, que explica que na verdade o espelho não inverte nada, né? Que essa coisa que a gente fala, porque espelho inverte, blá, blá, não, isso é tudo nosso cérebro que faz a inversão. Inclusive, eu lembrei dessa questão por causa da doença do Brad Pitt. O Brad Pitt tem uma doença que eu não lembro o nome. Eu até lembro a hora que eu vi o vídeo falando sobre isso, eu ia anotar para trazer aqui, mas eu não lembro o nome. É uma doença que ele não reconhece rosto. Ele não reconhece rosto humano. Então, e tem gente que tem essa doença, tem vários níveis dessa doença. Doença, não sei nem se é doença, mas não é doença o nome, né? É uma disfunção cerebral, não sei, que não reconhece rosto. Ele não localiza pontos e não mapeia.
né? O Google Maps do olho para rosto dele não funciona. De modo. E tem gente que tem isso tão radical, é óbvio que é uma disfunção rara, que a pessoa não reconhece, por vezes, o próprio rosto, né? Então, assim, conhece as pessoas por outras coisas, até por voz, até por, sei lá, gesto e tal, mas não pelo rosto. Não tem leitura de rosto. Então, olha que loucura, né? Então, não é o rosto que é real, é o nosso modo de ler. É o nosso modo de ler, né? Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas, por exemplo, essa experiência acontece e é muito legal de ver quando você convive com um matuto, né? Com um mateiro, né? Tinha lá no interiorzão lá dos meus antepassados lá, que tinha lá uns homens matutos lá que vivia no meio dos boi. E, meu, na boa, né, mano? Boi é tudo igual. Ainda mais os caras que criam uns boizão Nelore, brancão, assim. Porra, velho, os boi é tudo igual. Você tem que olhar embaixo pra saber se é macho ou fêmea e se não tiver prenhas, nem vê direito, né? Mas não, o cara sabe o nome. O cara sabe o nome, o cara sabe de longe. E ele, assim, eles falam apartar a vaca, né? Que não vai tirar a vaca de leite, que aparta o bezerro, né? As vacas é tudo igual, os bezerros é tudo igual. E os danados no matuto sabem, ó, esse bezerro aqui é filho daquela vaca lá. Esse aqui vai falar, mas não, para. Como assim? Peraí, você tá de sacanagem comigo? Não, porque ele realmente ele aprende a ler diferença, né? Ele aprende a ler diferença. Então, isso é uma construção da cultura, né? Daí é que realmente o sonho não tem um significado. A gente atribui significado ao sonho. Essa é a resposta que eu dei para um menino lá, do hater lá. Aquele menino que num vídeo que eu fiz colocou de comentário: Ah, esse livro aí, né? Um hater de Freud lá, né? Coisa que a gente adora no canal do YouTube é hater, porque o hater promove a gente, né? Infelizmente a rede funciona em ódio, né? Então, assim, as redes sociais, o tempero é o alho e ódio, né? E, e ele fala: esse livro não funciona porque sonhos não têm significado nenhum, sonhos não podem ser interpretados. Não, sonhos podem ser interpretados. A gente quer, a gente interpreta. E é num processo de análise que a gente constrói uma interpretação. E se a gente não for violento com os nossos pacientes, a gente, né, tiver a mínima hombridade, deve ter, de não ser autoritário com nossos pacientes, a gente vai construir um ambiente favorável para que o paciente dê sentido àquilo que ele sonha. E mais, que ele possa se reposicionar, se posicionar diante de todo esse universo cultural, psíquico, que se apresenta para ele no seu sonhar. Se a gente pensar que o sonho está no de noite, mas está na construção da sua psique, ou seja, de dia mesmo, nos seus mecanismos inconscientes que o acompanham mesmo na vigília. Moral da história, a gente não está arrancando sentido de lugar nenhum. Arrancar sentido seria uma violência. No processo de análise, a gente está construindo sentido. Até porque as coisas só existem porque a gente as inventa todos os dias. Terrível, né? Ou maravilhoso. Dá tempo de construir um monte de coisa ainda, enquanto o meteoro não chega. Né? Pode ser terrível falar, mas então as coisas não têm um sentido a priori. Então, mas então é mais ou menos o que o Nietzsche falava lá atrás, né? Ele criticando os pessimistas, né? Ele fala, olha só, vocês choram porque não tem, porque a vida não tem sentido. Se a vida não tem sentido, então é preciso dar um. E esse é o pessimismo ativo do Nietzsche, né? A afirmação da vida, mesmo diante da falta de sentido que ela carregue. É munido desta mensagem que eu vos deixo esta sexta-feira. Paramos na página 85, né? No livro físico, a gente está na página 88, né? Que é bate certinho. E
continuamos depois da citação. Belezinha, gente bonita? Certíssimo? Nos vemos semana que vem. Boa sexta-feira. Bom descanso. Beijo pra todo mundo. Valeu, gente. Então, pessoal. Valeu, Valeu, Fábio. obrigado. Tchau, gente. Tchau. Bom.